E se ao pagar por um passeio para ver tubarões, você se tornasse uma presa? O filme começa mostrando um turista chamado Greg e sua amiga grávida, Heather, na Gold Coast da Austrália. Eles chegam a uma atração de mergulho em gaiola com tubarões chamada Tucker's Experience. Mas Tucker, que administra o local, não está em lugar nenhum. Em vez disso, eles encontram um vendedor chamado Dave, que os avisa que um homem foi recentemente atacado ali por um tubarão cabeça chata. Mas a dupla apenas ri da história, até que Tucker aparece e os cumprimenta com entusiasmo. Tucker descobre que os dois turistas são do Canadá e pergunta se são um casal, mas Heather esclarece que são apenas amigos que moram no mesmo hostel. Acontece que eles deveriam ter ido ao SeaWorld com o grupo, mas os dois dormiram demais e perderam a hora. Tucker então diz brincando que nesse caso, ninguém sabe que eles estão ali, o que deixa Heather muito desconfortável. Apesar disso, os dois embarcam no barco do estranho e se aventuram em mar aberto. Tucker se abre com os turistas sobre sua infância, dizendo que quando tinha apenas 7 anos, foi brutalmente atacado por um tubarão. O animal acabou o deixando viver, mas o ataque selvagem lhe deixou uma profunda cicatriz no torso. Logo depois, ele joga um balde cheio de iscas na água, na esperança de atrair os tubarões. Heather fica apavorada com essas criaturas e começa a entrar em pânico. Então, Tucker lhe ensina algumas técnicas de relaxamento que finalmente acalmam seus nervos. Depois, os turistas pulam na água dentro da gaiola, onde vêm dezenas de tubarões circulando ao redor deles. Heather fica mais uma vez paralisada de medo, mas Greg consegue acalmá-la oferecendo sua mão quente. E assim, Heather finalmente começa a aproveitar a experiência e a apreciar a beleza assustadora dessas criaturas. Quando a dupla retorna à superfície, eles compartilham com entusiasmo sua incrível experiência com Tucker e agradecem a ele pela emoção. Mas então, de repente, Tucker joga os turistas para fora do barco. Na manhã seguinte, vemos uma mulher americana chamada Zephyr surfando nas proximidades e aproveitando a vida ao máximo. Ela logo chega a uma loja onde um homem chamado Moses está pedindo cabos de chupeta que estão em falta no estoque. Mais tarde, Zephyr esvazia sua bebida gelada no lixo, revelando que escondeu um sorvete roubado lá dentro. Moses então se aproxima dela e pergunta se ela tem cabos de chupeta, mas quando ela nega, Moses ameaça denunciar o roubo dela ao caixa. Ele afirma que andou 10 quarteirões procurando por cabos de chupeta e precisa voltar para o seu carro. Com isso, Zephyr relutantemente o leva até o carro. No caminho, Moses tenta puxar conversa, mas Zephyr fica irritada e o ignora. Eles logo param em frente a um prédio alto, onde o carro de Moses está estacionado. Zephyr nota uma prancha de surf lá dentro e o ajuda a dar a partida no veículo com os cabos. Enquanto esperam, eles se conectam por sua paixão em comum pelo surf e Zephyr começa a se sentir atraída por ele. Moses também admite que mesmo que ela não o tivesse ajudado, ele não teria denunciado o furto dela ao caixa. Naquela noite, os dois ficam juntos na van de Zephyr, vêm em frente à casa de Moses. Os dois então conversam mais sobre surf e acabam adormecendo na van. Moses acorda cedo na manhã seguinte e entra para preparar o café da manhã para ela. Infelizmente, quando ele volta, Zephyr já havia ido embora com a van, deixando-o muito desapontado. Mais tarde, vemos Zephyr dirigindo para o estacionamento de uma praia, que está completamente vazio, exceto por uma única caminhonete. Ela decide surfar, mas logo percebe que sua chave de quilha foi jogada fora por Moses, enquanto eles estavam juntos. Sem outra opção, ela se aproxima da caminhonete solitária, na esperança de encontrar algo. Nesse momento, o dono da caminhonete aparece, que acaba por ser ninguém menos que o maldito Tucker. Zephyr pergunta se ele tem uma chave de quilha, e ele lhe entrega uma sem hesitar. Depois que Tucker vai embora, Zephyr recebe uma mensagem de texto de Moses, perguntando por que ela foi embora. Então ela revela que veio surfar. Mas então, de repente, Zephyr logo fica inconsciente. Então Tucker a coloca em sua caminhonete e a envia dentro de uma mala grande. Ao nascer do sol, Tucker retorna ao seu barco e arrasta a mala grande para dentro de uma cabine. Em outro lugar, Moses está indo para o trabalho quando avista a van de Zephyr sendo rebocada, o que o preocupa. Ele então corre imediatamente para a delegacia para relatar o desaparecimento dela. O policial hesita quando descobre que Moses a conhece há apenas 11 horas e não tem certeza se ela está realmente desaparecida, mas Moses exige que eles registrem o boletim de ocorrência. Mas, quando lhe pedem o sobrenome de Zephyr, Moses fica sem palavras, pois não faz a menor ideia. De volta ao barco, as garotas começam a falar sobre suas vidas, e Heather se sente culpada por não ter ouvido sua mãe e tirado um ano sabático para viajar. Zephyr também se abre e revela que é órfã, cresceu com vários pais adotivos e até passou um tempo no reformatório juvenil. Enquanto conversam, ela nota o arame do sutiã de biquíni de Heather e pede que o entregue, sabendo que poderia ser usado para arrombar a fechadura. Zephyr consegue remover o arame bem na hora em que Tucker aparece com uma bandeja contendo água e comida. Heather acaba bebendo apenas água, enquanto Zephyr exige que ele lhe dê a comida, e ela também bebe água. Após isso, o psicopata finalmente as deixa em paz. Depois, Zephyr imediatamente retoma sua tarefa, mas logo começa a suar e sua visão fica turva. Ela acaba desmaiando no chão, e Tucker retorna ao quarto e calmamente pega o arame. É então revelado que ele havia sedado as bebidas delas, fazendo com que as duas mulheres acabassem desmaiando. Algum tempo depois, Zephyr acorda e fica chocado
chocada ao se ver acorrentada a uma cadeira no convés, enquanto Tucker casualmente monta uma câmera. O psicopata então se aproxima da inconsciente Heather, que está equipada com um arnês. Ele usa uma faca para cortar uma mecha do cabelo dela antes de acordá-la. Momentos depois, Tucker aciona um interruptor que levanta Heather a alguns metros acima da água. Zephyr implora para que ele poupe a vida dela, enquanto Heather soluça com vários tubarões nadando abaixo dela. Ela implora por sua vida, mas Tucker a ignora e baixa o suspensório até que Heather esteja meio submersa na água. Zephyr solta um grito agudo, enquanto Tucker grava cada quadro com um prazer doentio. Algum tempo depois, Zephyr esculpe o nome de Heather e o seu próprio na parede, enquanto Tucker dança e bebe em outro cômodo. Aqui, Zephyr fica atordoada quando percebe camadas de nomes escondidos sob a tinta, revelando que houve inúmeras vítimas antes delas. Enquanto isso, Tucker cola cuidadosamente o cabelo de Heather na capa de um DVD e o coloca em um armário junto com outros. Ele então pega uma fita vazia e escreve o nome de Zephyr no rótulo, implicando que ela será sua próxima vítima. No dia seguinte, Tucker visita Zephyr com comida e água, mas ela chuta a bandeja com raiva e diz para ele ficar longe dela. Ele tenta justificar suas ações, comparando-se a um tubarão que caça criaturas mais fracas para trazer ordem ao ecossistema. Mas Zephyr retruca que os tubarões são criaturas altamente evoluídas, enquanto ele é apenas um covarde que mata mulheres porque sua mãe nunca o amou. No entanto, Tucker não responde a isso e antes de sair, ele sugere que ela use o balde que ele forneceu como banheiro. Depois, Zephyr, que se recusava a usar o balde até agora, percebe algo. Ela quebra um pedaço pontiagudo do balde e o transforma em uma arma rudimentar. Mais tarde naquela noite, Tucker retorna com um sedativo e tenta injetá-la enquanto ela ainda está dormindo, mas Zephyr rapidamente enterra o caco afiado nele e o homem cai inconsciente. Zephyr então pega as chaves dele e consegue se libertar, mas antes que ela possa sair, Tucker recupera a consciência e começa a persegui-la. Ele logo a alcança e injeta o sedativo em sua perna. Depois de chutá-lo para longe, a garota corre para a sala de controle, onde tenta pedir ajuda pelo rádio, mas sem sucesso. Ela se dirige para o convés, mas Tucker aparece novamente e está prestes a atacá-la. Assim, a mulher desesperada joga a câmera dele na água e em seguida se joga atrás dela. Infelizmente, os efeitos da droga rapidamente tomam conta, fazendo com que ela perca a consciência e pare de nadar para longe. Então o psicopata atrás de volta para o barco. Na manhã seguinte, Moses chega à praia com vários policiais para procurar por Zephyr. De repente, uma ideia lhe ocorre e ele abre um aplicativo chamado Wave Watch que transmite imagens de câmeras ao vivo de vários pontos ao longo da costa. Moses encontra a filmagem do momento em que Zephyr desapareceu e avista uma caminhonete se afastando de onde sua van estava estacionada. Ele nota um logotipo que diz Tucker Experience e decide entrar em contato com o homem. Moses encontra o número de Tucker em seu site e liga, mas não obtém resposta. Enquanto isso, Tucker está na cidade, tentando comprar uma nova câmera, já que a sua antiga foi destruída na noite anterior. Mais tarde, Moses chega ao barco de Tucker para falar com ele, mas não o encontra em lugar nenhum. Ele então ouve de repente os gritos abafados de Zephyr e percebe que algo está errado. Moses rapidamente quebra uma janela para entrar e segue os gritos de Zephyr, até que finalmente a encontra. O homem chocado remove a fita de sua boca e ela pede urgentemente que ele encontre algo para arrombar a fechadura e chame a polícia antes que o psicopata retorne. Mas quando ele está ligando para a polícia, uma luta feroz começa entre os dois, durante a qual Moses leva a melhor. Ele está prestes a acabar com Tucker, quando de repente Dave aparece do nada e nocauteia Moses, pensando que ele é um invasor. Mas quando Dave ouve uma mulher gritando no andar de baixo, Tucker acerta um machado em sua cabeça. Mais tarde, vemos Moses amarrado a uma cama ao lado de Zephyr, e ele se desculpa por não conseguir resgatá-la. Ele então pergunta por que ela foi embora naquela manhã, e ela responde que é melhor sozinha. Mas Moses responde firmemente que ninguém é melhor sozinho, e ele sabe que ela passou por muita coisa na vida, e é provavelmente por isso que ela fugiu de casa. Nesse momento, a conversa deles é interrompida pela chegada de Tucker, que entra carregando um arnês. Um tempo depois, vemos que Tucker colocou o arnês em Moses e corta uma mecha de seu cabelo, preparando-o para a morte. Zephyr está sentada em uma cadeira próxima, e ela implora para que ele não mate Moses, apontando que ele não é um turista e é rico, então a polícia não desistirá de procurá-lo. Mas quando Tucker ignora seus apelos, ele aciona um interruptor, fazendo com que Moses flutue sobre a água. Enquanto Moses começa a descer, Zephyr implora a Tucker que a mate em vez dele e poupe o homem, mas o psicopata se recusa. Logo, metade do corpo de Moses está coberto de água e ele está cercado por vários tubarões. Então, Zephyr ordena que ele fique completamente imóvel. Ele obedece e, milagrosamente, os tubarões recuam, trazendo alívio para Angus. Isso enfurece tanto Tucker que ele puxa Moses de volta para o barco e o esfaqueia várias vezes, deixando-o coberto de sangue. Os tubarões então retornam rapidamente e, desta vez,
Ficar parado não ajudará. Moses começa a descer e parece que é o fim para ele. Mas no último momento, um helicóptero é visto voando nas proximidades e Tucker não pode arriscar ser descoberto. Então ele adia o assassinato por enquanto. Mais tarde, na cabine, um Moses ensanguentado está inconsciente, enquanto Zephyr o observa com profundo remorso, sabendo que foi ela quem o levou até ali. Neste momento, ela toma uma decisão desesperada e acaba quebrando o próprio polegar, na esperança de remover as algemas, bem antes de Tucker retornar com comida. Ele comenta friamente que Moses e Zephyr não foram feitos um para o outro, porque o cara é muito mole e fraco. Antes de sair, Tucker diz que tem a sensação de que o show desta noite será um dos melhores de todos. Uma vez sozinha, uma Zephyr desesperada tenta libertar a mão, mas não funciona mesmo com o polegar quebrado. Ela então vai um passo além e começa a morder seu polegar com toda a força, enquanto chora de dor excruciante. Algum tempo depois, Tucker retorna e fica chocado ao ver que Zephyr não está mais em sua cama. Sem que ele o saiba, ela está escondida atrás da porta e rapidamente o tranca lá dentro enquanto escapa. Ela corre para a sala de controle e tenta ligar os motores, enquanto Tucker começa a abrir uma escotilha de emergência. Assim que ela liga os motores, o psicopata consegue se libertar e corta a energia. Com o barco desligado, Zephyr olha pela janela e avista uma festa acontecendo nas proximidades. Ela pega um sinalizador e tenta acendê-lo para chamar a atenção deles, mas Tucker aparece de repente atrás dela, então ela dispara o sinalizador nele e bate a porta com força. Ela então tenta escapar pela claraboia, mas o psicopata arromba a porta e vem atrás dela novamente. Zephyr o atinge com força com uma frigideira e perfura sua palma com uma faca antes de se afastar. Quando Tucker finalmente se recupera, ele avista Zephyr a alguns metros de distância, correndo em direção à praia. Sem perder um segundo, ele pula em uma lancha e corre atrás dela a toda velocidade. Zephyr nada com todas as suas forças, seus pulmões queimando e suas pernas quase cedendo. Ela chega à praia e grita por ajuda, mas antes que alguém possa ouvi-la, Tucker a alcança e cobre agressivamente sua boca antes de nocauteá-la. Algum tempo depois, Zephyr acorda penderada pelo arnés, enquanto Moses está na cadeira como espectador desta vez. Tucker tem sua câmera pronta e, para sua alegria, um dos tubarões mais violentos e agressivos aparece. Zephyr então começa a descer, enquanto Moses implora ao homem insano que pare com isso. Metade de seu corpo está submersa na água, mas apesar do sangue pingando de sua mão, os tubarões não atacam, o que surpreende Tucker. Ele não entende o que está acontecendo, até que percebe que um enorme tubarão branco chegou, espantando os outros. Tucker então tenta afugentá-lo com um arpão, mas o perde no processo. Zephyr então sobe pelo arnês usando o gancho, mas acaba caindo novamente. O impacto a liberta do arnês. Logo depois, Zephyr de repente fica cara a cara com o enorme tubarão de antes. Ela teme que este seja o fim, mas o tubarão inesperadamente a ignora e vai embora. Enquanto isso, Tucker a procura na água, sem saber que Zephyr está subindo pela parte de trás do barco com determinação. Logo após, o homem covarde tenta subir de volta, mas é tarde demais, pois o enorme tubarão branco aparece de repente e continua o trabalho, e rasga brutalmente seu corpo em pedaços, tudo sendo gravado em sua própria câmera. O tubarão então arrasta Tucker para debaixo d'água, mas a corda do arpão fica presa no tornozelo de Zephyr, puxando-a violentamente para a água. Moses grita de horror e o choque o faz perder a consciência. No entanto, Zephyr, que é uma lutadora, consegue retornar à superfície e encontra o caminho de volta para o barco. Na cena final, Zephyr acende um sinalizador, chamando a atenção de um barco próximo que rapidamente se aproxima para ajudar. Ela tenta acordar Moses, mas ele está em estado crítico e inconsciente. Zephyr então admite em lágrimas que uma vez acreditou que não havia nada para ela em terra firme, mas agora as coisas mudaram, porque ela o tem. Ouvindo isso, Moses finalmente abre os olhos e eles trocam um sorriso cheio de esperança e uma promessa implícita enquanto o filme chega ao fim. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de dar aquela força com um like e de se inscrever no canal. Deixe nos comentários o filme que você gostaria de ver aqui. Conto com você. Até o próximo vídeo.